abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 17, nós vamos dar continuidade à exposição que temos feito de maneira sequenciada nesse Evangelho de Lucas. O título da nossa mensagem de hoje é o mesmo de sexta-feira: uma vida cristã diária. É importante que a gente perceba a necessidade de sermos cristãos todos os dias, em todos os lugares, não apenas em determinados momentos. E aqui o Senhor Jesus, ele vai nos contar uma pequena parábola que sintetiza tudo que nos está sendo ensinado ao longo desses últimos capítulos. Capítulo 16, capítulo 17, próprio capítulo 15, é uma sequência de parábolas e sermões de Jesus ensinando acerca do reino de Deus, de como nós devemos nos portar enquanto cidadãos desse novo reino. Nós somos cidadãos desse novo reino. E o Senhor Jesus, então, ele começa a nos mostrar essa realidade por meio de uma sequência de ensinos que se interligam. E como nós vimos já no começo do capítulo 17, nós aprendemos da inevitabilidade dos escândalos, dos tropeços. Por isso se questiona muito, não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi algumas vezes, as pessoas comparando a igreja evangélica, que seria filha da reforma protestante, com a igreja católica. E dizem, tá vendo, a igreja católica é unida. A igreja evangélica é toda dividida em denominações, em seitas, em igrejas que não se comunicam. Mas a verdade é uma só. Não pode existir unidade na mentira. E é por isso que há as divisões necessárias. O próprio apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o ensino da ceia do Senhor, que fala de unidade, ele diz da necessidade de uma separação, que é os aprovados dos reprovados. Vimos isso na história do Israel antigo, como o povo que se formou das 12 tribos, ele se reúne na liderança de um rei, mas depois esse reinado é dividido. E nós vamos ver como debaixo dessas divisões aparecem outras subdivisões, porque existe e sempre existirá e sempre existiu, desde Adão até o último homem, o último ser humano a pisar a terra, as duas portas e os dois caminhos. Sendo que, como já aprendemos, a porta verdadeira, ela é apertada, ela é estreita, o seu caminho é apertado, e são poucos os que acertam a vê-la e a entrar por ela, enquanto que a porta larga é a porta fácil, onde a grande maioria, seja religiosa ou não, entra, permanece durante toda a sua vida. E vimos até recentemente aqui o irmão José falar sobre esse perigo do auto-engano, quando muitas pessoas acreditam ser o que nunca foram, que é cristãos. Por isso, mais uma vez, a referência ao nosso título: uma vida cristã diária. Um cristão que foi regenerado, ele tem a comprovação da sua regeneração em um modo de vida diferenciado. Diferenciado, inclusive, dos demais
evangélicos. Então aqui eu quero voltar com vocês. Eu vou fazer a leitura, se os irmãos me permitirem, a partir do versículo 3, para que nós possamos fazer uma conexão com os versículos que se seguem, que são os versículos de 7 a 10, onde nós vamos ver essa parábola que Jesus fala do servo e do Senhor. Então, diz assim, Lucas 17, capítulo 3: Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contra ti dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor Jesus, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. E o Senhor Jesus então dá essa importante lição, que a fé, ela é medida no sentido, ela é experimentada no sentido não de grande ou pequena, mas no sentido de verdadeira ou falsa. A fé verdadeira, ela vai começar sempre de maneira pequena, porque a fé, ela é fruto do nosso conhecimento. E quando eu falo conhecimento, é um conhecimento relacional e também intelectual com o nosso Salvador. À medida que conhecemos mais ao Senhor, a nossa fé vai sendo edificada e nós então vamos dando mais frutos dessa fé que é edificada. Por isso o Senhor Jesus toma como exemplo um grão. Por que é um grão? Um grão é algo que você planta. E Jesus já havia usado, inclusive, essa analogia do grão de mostarda para falar acerca do reino de Deus. Não sei se os irmãos se recordam. Quando ele diz, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que quando plantada é a menor de todas as sementes, mas que cresce, se torna uma árvore frondosa, tão grande que os pássaros podem fazer ninhos nela. Então, aqui o Senhor Jesus está dizendo a mesma coisa, que a fé verdadeira começa com um conhecimento, muitas vezes, pequeno, no sentido de que aquele que é alcançado pela graça, ele tem uma compreensão que ele é um pecador, que ele merece a destruição, que ele merece a punição, mas ele é perdoado por Deus por meio do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Nós temos essa compreensão dessa verdade num primeiro momento simples, e à medida que compreendemos o amor de Deus sendo demonstrado em ofertar o seu Filho para que fôssemos salvos, o nosso conhecimento pelo Senhor, pelas suas leis, pela maneira como Ele quer que sejamos, vai aumentando e, consequentemente, a nossa fé, ela vai amadurecendo, ela vai se tornando solidificada, arraigada, alicerçada, e então ela pode dar os respectivos frutos. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, que não é uma manifestação como tem se tornado comum nos nossos dias. Fé parece que tem se tornado uma espécie de sentimento, a ponto de ser usado pelos ímpios como uma analogia ao jogo de azar. Eu vou fazer uma fezinha. É alguém que vai fazer algum tipo de jogo de azar. Então, nós não devemos seguir esse tipo de entendimento, embora muitos evangélicos meçam a sua fé por medidas erradas, como que eu me arrepiei, eu fiquei emocionado, para mim assim foi algo assim maravilhoso, mas isso não é fé. Fé é algo
visível, por mais que aparentemente comece de forma invisível. Então, dando continuidade, porque nós já falamos sobre isso na sexta-feira, mas nós vamos abordar hoje, se der, eu gostaria de ministrar hoje dos versículos 7 ao 19. Aí vai precisar de muita fé. Por quê? Porque essas duas verdades, elas estão interligadas. O irmão João, quando ele orou, e eu não tinha nem combinado com o irmão João de orar, quando o irmão orou, ele falou sobre essa palavra tão bonita, que é a palavra gratidão, e sobre essa palavra tão feia, que é a palavra ingratidão. E nós vamos perceber que o Senhor Jesus está falando aqui dessas duas verdades interligadas. Porque os evangélicos, e eu estou falando da gente, viu? Porque somos tão ingratos, porque não temos a noção daquilo que o Senhor fez por nós e continua fazendo. Então, a possibilidade de sermos ingratos é muito grande. Em vez de agradecermos as dádivas do Senhor, nós, como meninos e meninas mimadas, ficamos pedindo mais e mais. Não está escrito no livro de Provérbios, a sanguessuga, ela tem dois nomes, dá e dá. Seria uma definição do movimento evangélico moderno, que só faz pedir ao Senhor coisas materiais e não se entrega verdadeiramente a Ele. Mas vamos fazer agora um estudo dessa passagem, que faz parte de uma vida cristã diária. Amém? Amém. Então você está aqui no domingo, você tem que ser crente na segunda também. E na terça, e na quarta, e na quinta, e na sexta, e no sábado, e no domingo. Nós devemos ser crentes todos os dias, todo o tempo, em todos os lugares. E mais uma vez eu vou falar, e o lugar mais difícil de ser crente é aqui, não é lá fora. Lá fora, se nós formos um crente mediano, as pessoas vão dizer que a gente é um super crente. Mas aqui dentro a gente vai aprender essa realidade. E quando fazemos tudo o que Deus mandou, somos servos inúteis. Essa realidade vale lá fora? Não, lá fora, se a gente fizer um pouquinho diferente, a gente já recebe até uma placa com o nosso nome. Até uma rua daqui a pouco vira o meu nome. Se fizer um pouquinho. Mas no reino de Deus não tem espaço para isso. Percebe por que é tão difícil ser crente numa igreja verdadeira? Porque você se entrega completamente ao Senhor. Você faz todo o possível para ser o melhor cristão possível. E aí quando você pensa que vai vir um aplauso, vem uma segunda missão. Ah, terminou a primeira? Tem uma segunda. Terminou a segunda? Tem uma terceira. Enquanto você estiver vivo, você vai tendo o privilégio de ser um instrumento do Senhor na vida dos nossos semelhantes. Por isso que é tão difícil, irmãos. Quando o Senhor Jesus diz que a porta é estreita e o caminho é apertado, Ele se refere a todos os ramos do reino de Deus. Qual de vós? Versículo 7, amém? Lucas 17, versículo 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado? Perceba, Jesus está usando figuras do cotidiano daquelas pessoas que viviam em uma sociedade basicamente agrícola. Então, era o dia a dia deles, plantar, cuidar de gado. Qual de vós, tendo um servo ocupado? Perceba, esse servo é um servo diligente. A gente já viu que tem o servo diligente e tem o negligente. Esse daqui é diligente, são vocês, amém?
Irmão João falou do pessoal que acordou de manhã intercedendo pelo culto. Eu senti, eu fui dormir mais ou menos umas 3 da manhã. E aí, eu dificuldade de acordar, mas eu senti a intercessão dos irmãos. Levanta, pastor. Levanta. Os irmãos intercedendo. Enquanto eu estava indo dormir 3 horas da manhã, a gente estava acordando essa hora para interceder. Amém? Não tem amém. Mas pode ser mentiroso, viu? Não, pastor, eu intercedi no sonho. No sonho eu intercedia. Tá bom. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ele estava ocupado. Ele estava fazendo o correto. O que você espera de um servo que você contrata para trabalhar na lavoura? Que ele vai trabalhar na lavoura. Ou em guardar o gado. E aqui, você percebe que nas parábolas de Jesus, ele sempre tem tanto a nos ensinar. Mesmo em uma, aqui no caso, né, trazendo para o nosso linguajar, mesmo uma fazenda, você percebe que há funções diferentes. Existe aquele que cuida da plantação, existe aquele que cuida do gado. Os dois são necessários. E nenhum é melhor do que o outro. Na igreja é assim também. Qualquer atividade na igreja que é feita de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, para a glória de Cristo, ela é bem recebida. Então aqui ele fala: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, venha já e põe-te à mesa? Perceba, ele faz uma pergunta e ele já traz a resposta. A resposta é: não, a gente não faz isso. Não faz isso. A pessoa, quando chega da lavoura, como servo naquela época, ele tinha ainda outras obrigações. E Jesus então diz: e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, e enquanto eu como e bebo, depois comerá tu e beberás. Sabe, essa é uma parte que qualquer cristão carnal, ele fica indignado. Porque ele vai dizer: rapaz, que Deus miserável. O camarada passou o dia todo na lavoura, trabalhando, dando duro. Chega em casa, o rei que não fez nada, ainda está exigindo que ele bote a mesa. Olha que coisa injusta. É porque nós não temos dimensão. E esse é um dos grandes problemas. Nós não temos dimensão de quem somos e de quem Deus é. E aí a gente enxerga isso aqui como algo ruim, como algo abusivo. Deus está abusando de mim, e não como um privilégio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha que coisa interessante. Criaturas que foram feitas antes de nós e que são superiores a nós no sentido de inteligência, força, são os anjos. Abram uma passagem muito conhecida, Isaías 6. Isaías 6. E esses anjos não são qualquer anjo, são anjos especiais, que estão na presença do Senhor. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, eu vou fazer a leitura, que eu acho muito bonita essa parte. No ano da morte do rei Uzias, um dos maiores reis de Israel, mas que começou bem e terminou mal. É sempre um exemplo para nós, no sentido de que, se estamos de pé, devemos ter uma vigilância ainda maior, para não cairmos, como foi o caso do rei Uzias. Isaías 6. Eu vi o Senhor, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono,
Por que o Senhor está no trono? Porque Ele é rei. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que fez todas as coisas e nada foi feito sem Ele. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Por isso Ele está nesse trono. E as abas de suas vestes. Eu acho lindo isso, porque as abas, irmãos, é o que a gente chamaria de bainha. Quem compra uma calça normalmente, e aí tem que fazer a bainha, não é assim? Ou quando se faz um vestido, né, se faz a bainha, que é para o tecido não ficar arrastando no chão. Então essa aba é a parte mais baixa da vestimenta de um homem. Uma mulher. Então ele vê as abas das suas vestes, um pedacinho da roupa do Senhor enchia o templo. Rapaz, a gente fica assim, né? Como a Bíblia, ela se esforça para nos revelar a grandiosidade de Deus. E a igreja evangélica tem se esforçado para diminuir esse Deus e fazer do homem grande. É louco. Você profetize. A sua fé vai mudar a sua vida. A sua. As abas das suas vestes enchiam o templo. E aqui esses anjos, serafins, a gente gosta às vezes de dividir. Não, tem serafins, tem querubim, tem... A Bíblia não faz. A única divisão de anjos, só para você entender um pouco sobre angiologia, mas a Bíblia só fala de anjos e existe um que é arcanjo, que essa expressão arque significa chefe, líder, que seria Miguel. A Bíblia mostra isso. Mas a palavra serafins não fala de uma classe especial de anjos, como às vezes a gente gosta de imaginar. Mas a palavra serafim significa seres de fogo. E a ideia é, eles são assim por conta do propósito da criação deles. Deus criou todas as coisas com um propósito, até os anjos. E os serafins estavam por cima dele. Olha que coisa, a figura, imagine a descrição aqui. O Senhor está sentado num alto e sublime trono, e esses seres de anjo, que na verdade são anjos de fogo, eles estão ao redor e acima do trono. Você está entendendo? Você está enxergando? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. A gente costuma ver anjos de 2 asas. Quando a Bíblia normalmente diz que anjo nem com asa aparece. Quando o Gabriel foi dar a mensagem, ele tinha asa. Pelo menos não foi dito na Bíblia. Os anjos que apareceram a Abraão apareceram com asa. Mas a gente tem essa cultura popular de que anjo é pequenininho e tem umas asinhas. Tem até um anjo mentiroso chamado Cupido, que dá uma flechada nos outros para se apaixonar, né? E que não é de coisa nenhuma. Quem faz se apaixonar os outros é o cão. Cuidado, viu? E a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Glória. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Cada um. Com 2 cobriam o rosto. Por quê? Porque eles não eram dignos de olhar para a face do Senhor. É a gente vive num momento evangélico onde o pessoal diz: me encontrei com Deus hoje de manhã, a gente bateu um papo assim. Teve uma hora até que eu disse: Deus, eu não estou mais querendo ouvir, tenho outras coisas para fazer. É mesmo? Com certeza não foi esse Deus. Porque as pessoas que se encontram com esse único e verdadeiro Deus, Ele tem as suas vidas transformadas para sempre. Com 2 cobriam os pés. Por que os pés? Para revelar também a sua indignidade. Pois apesar de serem
sem pecado, os anjos não pecaram, mas eles eram criaturas. Foram criadas por Deus. E aqui revela para a gente algo que tem tudo a ver com o tema que estamos abordando, gratidão, ingratidão, esses dois opostos. Das 6 asas, irmãos, 4 são para adoração e somente 2 para serviço. Por que hoje em dia tão poucas pessoas servem a Deus de verdade? Porque eles o adoram muito pouco. Quem adora mais, serve melhor. Com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Não é bonito isso? Só essa cena assim de você imaginar já é lindo, né? E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A única característica, o atributo de Deus que é levado à terceira potência, qual é? A sua santidade. Só para registrar. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa verdade vale para nós. Não é porque a maldade tem se multiplicado que a glória de Deus diminui. Deus continua sendo Deus, independente da realidade do mundo, como vemos hoje. Por quê? Porque Deus já sabe o fim. E o fim é glorioso. Nós já lemos Apocalipse 21, 22 e sabemos como termina aquilo que se iniciou em Gênesis capítulo 1. E aqui ele continua: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aqui a ideia é o templo. Isaías está no templo e ele está tendo essa visão. Por isso eu vou voltar aqui. No ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. Ele estava no templo. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz. Tenaz é aquele instrumento que você usa para mexer na brasa. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoada. Perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra seja toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebino e como carvalho, nos quais, depois derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o toco. Por que, pastor, o senhor leu isso? Irmãos, eu creio que todos vocês já leram os 66 livros da Bíblia, amém? Vocês já viram Deus agradecer algum anjo? O anjo foi lá, fez aquilo que Deus mandou. Aí quando o anjo voltou e disse: Senhor, fiz o que o senhor mandou. Oh, obrigado, anjo. Muito obrigado, anjo. Por que Deus não fez isso? Porque fazer as coisas para Deus é privilégio. Deus não precisava dos anjos. Ele podia fazer tudo como ele fez, pela sua
palavra. Se ele fala, acontece. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, olha, a terra começa a surgir da água, e então surgiram os continentes. Começa a surgir árvores, e surgiram as árvores. Mas, por um propósito divino, exclusivo de Deus, ele fez criaturas para que o servissem, para que tivessem esse privilégio de se relacionarem por meio também do serviço com esse ser único e tão maravilhoso que é o Deus Todo-Poderoso. A gente não conhece a Deus, irmãos. E é por isso que muitos perecem, como está no livro de Oséias. O povo perece porque lhe falta conhecimento de Deus. Nós não entendemos essa santidade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a benevolência de Deus, a benignidade, mas também a ira de Deus. Nós não entendemos. E fazemos uma série de conjecturas loucas e tolas na nossa mente. Eu não acho que Deus faria desse jeito. Eu não penso que Deus faria assim. Eu acho que seria desse jeito. Mas assim, de maneira assim bem reta, quem pediu sua opinião? Com certeza não foi Deus. Vamos abrir rapidamente no livro de Jó. Sei que tem alguns irmãos aqui que são doutorados nesse livro. Eu vou com muito cuidado. Jó capítulo 22. Então respondeu, Jó 22, versículo 1. Então respondeu Elifaz, o temanita: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo. Versículo 3. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que sejas justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? E aqui é o mesmo princípio que a gente está estudando no capítulo 17 de Lucas. Quando a gente faz algo que é correto, a gente está fazendo para o nosso bem ou para o bem de Deus? O nosso bem, irmãos. Quando a gente se arrepende e crê em Cristo, quem é salvo? É Deus ou é a gente? A gente. É como perguntaram uma vez, eu acho lindo isso, a simplicidade de alguém que conhece a Deus. Perguntaram nesse movimento evangélico totalmente disforme da Bíblia, perguntaram a um cristão: quando você encontrou a Deus? Aí ele respondeu de maneira bem séria: nunca. O perdido era eu e não ele. Mas a gente vive num momento onde essa fala parece que é quase que comum, né? Eu encontrei a Deus naquele dia que eu fui em tal igreja, em tal evangelismo, no estudo bíblico. Não, você não encontrou a Deus. Ele encontrou você. E se você tem uma fé nele, foi ele que colocou em você. E se você tem algum vigor para fazer alguma coisa para ele, foi ele também que te deu. De maneira que você vai se gloriar em quê? Por isso que a Bíblia diz: aquele que for se gloriar, glorie-se unicamente no Senhor. Mas a gente vê na igreja, irmãos, o motivo das discórdias, assim, é uma disputa de egos, que não deveria ter espaço em um ambiente que deveria ser marcado pela humildade. Amém. De pessoas que sabem que não merecem nada. Não merecem nada, a não ser o justo juízo de Deus.
e que apesar de não merecerem nada a não ser o justo juízo de Deus, aprove a Deus salvá-los, aqueles que creem no seu nome. Voltando agora para Lucas 17. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou a guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não te diga, prepara-me a ceia, sim te serve, então, enquanto eu como e bebo, depois comerá tu e beberás. Então, quando a gente vê esse tipo de organização da parte de Deus, se a gente não tiver a consciência da grandiosidade de Deus e do privilégio de servi-lo, a gente se escandaliza. Um ator norte-americano muito famoso, chamado Brad Pitt, não sei se vocês já ouviram falar dele, se não ouviram, não estão perdendo nada. Esse ator, ele foi criado numa família evangélica. E ele ia para a igreja todos os domingos. E ele disse que se afastou da igreja evangélica porque quando ele leu a Bíblia, ele achava que Deus era palavras dele, um ególatra. Que Deus idolatrava a si mesmo, que o Deus da Bíblia não era um Deus justo. Por passagens como essa que a gente lê. Revelando que essa pessoa nunca conheceu a Deus. Nunca teve qualquer relacionamento com Deus. E é assustador. Milhões de evangélicos que lotam as milhares de igrejas evangélicas no Brasil e no mundo frequentam esses templos sem nunca ter conhecido a Deus. Porque se o conhecessem, não viveriam como vivem. Uma das cenas marcantes de um filme que a gente sempre fala aqui, Paulo, Apóstolo de Cristo, filme recente. Cristãos, pelo menos nominais, eles se revoltam com a condição da perseguição e eles então fazem uma espécie de rebelião, invadem a prisão que Paulo estava. Isso tudo não é baseado em fatos reais, mas é algo que traz uma reflexão necessária para nós como cristãos. E esses cristãos invadem e eles matam um guarda e eles chegam até a cela de Paulo e dizem: Paulo, rápido, nós viemos te libertar. E aí Paulo olha para eles e diz: mas vocês vieram em nome de quem? Aí eles dizem: em nome de Jesus Cristo a gente veio te libertar. Paulo diz: em nome de Cristo não. Cristo nunca enviaria vocês para matarem oficiais romanos e me libertar dessa forma. Eu não estou aqui contra a minha vontade, eu estou aqui porque Cristo me colocou. E aí a gente percebe como essa realidade na igreja evangélica tem se tornado algo assim, infelizmente, muito comum. As pessoas se esquecem da Bíblia e têm atitudes completamente anticristãs e gostam de justificar suas atitudes erradas baseadas em versículos soltos que não se sustentam quando são estudados. Eu vou dar um exemplo aqui. Existem algumas passagens na Bíblia que diz, por exemplo, Mateus, né? Mateus, o Senhor Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Vocês sabiam que esse é o versículo que os falsos crentes mais gostam de usar para permanecerem em pecado, achando que são crentes? Eles estão todo errado ou errada. E aí você vai e repreende, como a Bíblia diz que a gente tem que fazer. E aí ele volta para você e diz: não me julgue. Você não me julgue. Porque está escrito, Mateus, não julgueis. Mas como assim está escrito?
Mas não está escrito logo depois, não dê a pérolas aos porcos, nem as coisas aos cães? Como é que você vai fazer isso se você não julgar? E você não só leu o Evangelho de Mateus, não leu o Evangelho de João, que Jesus diz, julgue com reto juízo. E você nunca leu 1 de Coríntios, que diz, julgai, pois, os de dentro, os de fora, Deus julgará. E como assim você está dizendo para mim, não julgueis o seu comportamento errado? É minha obrigação. Se você vai continuar tendo esse comportamento errado, aí é sua responsabilidade. Mas a minha é exortar. Em amor. Exortar. Mostrar a direção certa. Mesmo que muitos não queiram segui-la. Spurgeon, esse pregador que a gente faz referência em muitos momentos, ele pregou na Inglaterra em um momento de um aparente avivamento. Milhares de pessoas queriam ouvir os seus sermões semanais, a ponto de ele ter que se mudar de um templo para outro para poder abarcar o número de pessoas que queriam ouvi-lo. E ele dizia de maneira muito clara, eu sei, imagine um pregador dizer isso, eu sei que a maioria de vocês vai para o inferno, mas vocês vão ter que passar por cima do meu cadáver para chegar lá. Ele estava parafraseando o que Paulo disse, eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Então não é porque uma pessoa se diz evangélica, é batizada, frequenta uma igreja, não necessariamente essa pessoa é salva, irmãos. A gente já aprendeu diversas vezes que para ser salvo tem que nascer de novo. E o novo nascido, ele tem evidências invisíveis e visíveis. E a gente tem que se atentar a isso. Porque o fruto do Espírito é, aí está lá as evidências do que um regenerado tem que ser. Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. Um regenerado, ele é humilde porque ele está debaixo de todas aquelas bem-aventuranças que começam com bem-aventurados pobres em espírito, porque destes é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram serão consolados. Bem-aventurados que sofrem perseguições. Bem-aventurados misericordiosos. E tantas referências de como o regenerado vive no mundo. Uma vida cristã diária. Diariamente ele vive daquele jeito. Ele não vive daquele jeito para ser salvo. Ele vive daquele jeito porque ele é salvo. Logo depois das bem-aventuranças, no Sermão do Monte, Jesus fala, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Por quê? Porque vocês foram salvos. Então agora vocês têm essa responsabilidade de servirem de referencial. E como nós aprendemos aqui, e não devemos nos gloriar nisso. Recebemos isso. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem, põe-te à mesa? Não. Antes lhe dirá, prepara-me a ceia, e cinge, e serve-me. Cinge-te, quer dizer, se vista corretamente, porque existe uma roupa que se usava na lavoura, diferente da roupa que você fica em casa. Então, você se arruma, tome banho, cinge-te, e aí agora você vai me servir outro serviço. Primeiro o serviço do campo e agora o serviço na casa. Você entendeu aqui a analogia? O evangelismo e a edificação na igreja. O trabalho fora e o trabalho dentro. Não, mas eu sou crente fora da igreja. Mas e dentro? Não é não? Então não serve. Prepara-me a ceia e sim. E perceba que esse é o maior privilégio.
Porque olha o que ele fala: depois que você preparar e que eu comer e beber, você também vai participar dessa ceia. Comerás e beberás. Olha o privilégio que ele dá. Ele não tinha obrigação de fazer isso, ele não tem obrigação de fazer nada por nós. E ele diz: comerás e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque esse fez o que lhe havia ordenado. Parece a igreja de hoje. Se alguém não recebeu muito obrigado, e dizer obrigado é bênção, irmão. É um sinal de educação cristã. Mas a gente não tem que fazer as coisas, e é isso que Jesus quer deixar claro, esperando reconhecimento humano. Porque nem sempre ele virá, quase nunca ele virá. E às vezes quando ele vem pela motivação errada. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que fazer o certo porque é certo. A gente tem que fazer o que Deus mandou porque Deus mandou. Independente do que as pessoas nos falam, independente de como as pessoas nos tratam, a gente tem que continuar fazendo o que Deus mandou. Porque é o certo. É aquilo que deve ser feito. É aquilo que Ele nos ensinou a fazer. E a gente tem que fazer. E não deve esperar nenhum tipo de agradecimento de Deus. Mas olha que coisa interessante. Quando a gente não espera nenhum agradecimento de Deus, Ele vem. Porque Deus é assim. Quando você conhece o Deus da Bíblia, você fica assim, maravilhado. Ele mesmo diz: olhe, ainda aquele que dá um copo de água fria a um profeta, na qualidade de profeta, não ficará sem a devida recompensa. Perceba, Ele faz porque Ele é um Deus galardoador. Uma das maiores evidências da nossa fé está escrita em Hebreus capítulo 11. Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe. Você acredita que Deus existe? E que Ele está aqui? E que Ele está vendo os seus pensamentos? E que Ele está sondando as intenções do seu coração? Pois é. Deveria acreditar, porque é o que está acontecendo. E Ele é galardoador. O que é galardoar? Presentear. Ele ama fazer isso, faz parte da sua essência. Ele galardoa aqueles que o buscam com sinceridade, aqueles que o buscam em uma devoção sincera. Ele ama se relacionar presenteando essas pessoas. E antes que você comece a imaginar uma série de bens materiais, os maiores presentes de Deus são espirituais. Um coração amoroso, uma mente apta a entender os seus ensinos, são coisas impagáveis. Então ele diz aqui: porventura terá que agradecer o servo, porque este fez o que lhe havia ordenado. E aqui, irmãos, nós vamos ver uma divergência entre a principal religião da época, inclusive a religião desse autor aqui, antes dele ser evangelizado, Lucas. Lucas, ele era grego. E a mitologia grega, ou a religião dos gregos na época de Paulo, se acreditava naqueles vários deuses, cada deus era responsável por uma determinada área. E segundo a mitologia grega, os deuses se alimentavam das orações dos seus adoradores. Se você deixasse de adorar aquele Deus, ele ia enfraquecendo. E aí, aqui o Senhor diz: eu não sou igual a esses deuses não, eles nem existem. E eu não tenho nada a ver com eles.
Paulo vai falar sobre esse assunto quando ele passa pela cidade de Atenas, dominada, né, pela religião grega, pela mitologia grega. E Paulo diz: olha, vocês têm muitos deuses, mas existe o Deus verdadeiro que vocês não conhecem. Ele não é alimentado por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, mas é Ele quem nos dá tudo. E aí, há milhares de anos atrás, Paulo já fala, parecendo que ele estava com a gente na época do Covid. É Ele que dá, inclusive, para a gente o ar para respirar. E olha que na época de Paulo se entendia muito pouco da fisiologia humana, mas o Espírito Santo já falava por meio dele o que nós lemos hoje e compreendemos em virtude até das técnicas da medicina. Porventura terá que agradecer ao seu servo, porque este lhe fez o que é ordenado. Versículo 10, a conclusão. Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei. Perceba, não é Deus que vai dizer que você é inútil. É você que diz para você mesmo. Aqui, irmãos, é uma referência a essa característica tão em falta na igreja, a humildade. Quando Maria foi visitada pelo anjo Gabriel e dito que ela seria a mãe, né, do nosso Salvador e do dela, ela disse: mas quem sou eu? Quem sou eu? Quando João Batista foi perguntado quem ele era, ele disse: eu sou só uma voz, quando na verdade ele era profeta. Mas a ideia é que os servos de Deus, eles se enxergam sempre como pequeno. Não sei se você sabe que o nome Paulo significa pequeno. O apóstolo Paulo escolheu, depois da sua conversão, ser chamado de Paulo e não mais de Saulo. Saulo, seu nome em hebraico, significa aquilo que é fruto de oração. É o mesmo nome de Saul, né? E Paulo, ele prefere ser chamado pelo seu nome, né, grego. Essa versão em grego, Paulo, o significado já é outro. Significa pequeno. Paulo, ele tem entendimento disso. Eu sou pequeno. Por isso que é tão importante essa consciência, irmão. Se nós nos víssemos como nós deveríamos nos enxergar, nós enxergássemos como deveríamos nos enxergar, muito do que é feito de errado e traz destruição e problemas seria evitado se tivéssemos essa consciência de humildade. Somos servos inúteis, mas perceba, não são servos inúteis que não fazem nada, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. É como, por exemplo, quando uma criança ela estuda e ela vai bem na escola, ela está fazendo o quê? O quê? A obrigação. Ela não está fazendo nenhum favor para o pai e para a mãe, mas parece que está, né? Chega com um boletim, tira a bola! Sou o melhor filho do mundo! Merece uma placa! Oh, mas não é sua obrigação. Não, mas tem um monte de gente lá que tira nota baixa. O que você tem a ver com esse monte de gente? É igual aqui, trazendo agora para o contexto cristão. Tem um monte de gente que se diz evangélica e faz coisas piores do que eu faço. Você quer ir para o inferno com eles? Tem essa opção. Então aqui ele diz: somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que deveríamos fazer.
E para a gente não perder a oportunidade, irmãos, o que a gente deve fazer? Você já parou para pensar nisso? O que a gente deve fazer? Como cristãos, como deve ser a nossa vida diária? Existem passagens na Bíblia que nos ensinam bastante acerca disso. Mas, mais uma vez, eu gostaria de fazer uso do livro de Atos. O livro de Atos, está logo pertinho aqui. Atos, ele tem duas narrativas de como vivia a comunidade dos cristãos, né? Tem Atos 2, 43 e tem também Atos 4, versículo 32. Mostra essa maneira como os cristãos eles devem viver. E eu gostaria de fazer essa leitura só para que a gente entenda. Quando Jesus diz fazer o que deve fazer, ele não está falando de algo subjetivo. Ele está falando de maneira prática. Há um modo de vida cristão que deve ser conhecido e vivido. E que não pode ser negligenciado, ao custo de nós perdermos o nosso cristianismo. Versículo 32 de Atos 4. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Como nós podemos viver como igreja sem uma unidade cristã? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. A ideia que Jesus nos ensina, o importante é ter tesouros no céu e não na terra. E uma das formas de termos tesouro no céu é usando tudo aquilo que o Senhor nos concede por graça aqui na terra para ajudarmos mutuamente uns aos outros e ao crescimento na propagação da sua mensagem. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. É o nosso papel como liderança local, darmos sempre ênfase à pessoa de Cristo. Independente dos nossos problemas pessoais, eles devem ser analisados de forma secundária, pois a prioridade é sempre a glória de Deus em Cristo, por meio da propagação da sua mensagem. E em todos eles havia abundante graça. O que é que tem que existir? Abundante graça. E o que é graça, irmãos? Favor imerecido. Então, quando tem abundante graça e você faz coisas pela graça, você se sente no direito de ser recompensado? Não, foi graça. Quando Paulo diz em 1 de Coríntios, eu trabalhei mais do que todos os outros juntos, apóstolos juntos, mas não foi eu. Foi a graça de Cristo que habitava em mim. Ou seja, eu não mereço nenhum mérito por isso. E aqui ele continua e diz, versículo 34, pois nenhum necessitado havia entre eles. Nenhum necessitado havia entre eles. O que é isso, irmãos? Generosidade com humildade traz igualdade cristã. Paulo ensina isso em 2 de Coríntios, quando ele diz aqueles que tinham mais, aqueles que tinham sobrando, ofertavam, e aqueles que tinham menos, eles recebiam, e havia igualdade. Porquanto
os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Como aqui a gente não tem apóstolo, você pode depositar no gasofilácio. Mas a ideia de depositar aos pés dos apóstolos também é uma ideia de ninguém buscava mérito. Ninguém queria ser reconhecido porque doava mais do que o outro, porque dava mais do que o outro, porque as pessoas faziam isso por graça, por um desejo que o próprio Deus colocava nos seus corações. Por isso que Paulo diz: cada um dê segundo Deus propôs no seu coração. Nunca faça isso por obrigação ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, nessa afirmação existe outra afirmação ligada a ela, que está oculta, que é: assim como Deus ama quem dá com alegria, Deus odeia quem dá sem alegria. Porque quem dá sem alegria dá na ideia de tentar barganhar com Deus. Ó Deus, eu estou dando isso aqui, mas o Senhor fica ciente para me dar aquilo lá na frente. Como em determinadas igrejas a gente vê isso sendo feito de maneira aberta. Comprar a sua bênção 10 vezes sem juros. Qual é o seu pedido para Deus nesse ano? Então participe da campanha, e a campanha sempre envolve dinheiro, e aí você vai ter o seu desejo realizado. O Senhor não tem nada a ver com a lâmpada mágica. Então, cuidado. As pessoas faziam isso por graça. Depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Não é bonito, irmãos? E logo depois a gente vê a oferta de Barnabé. E eu quero concluir, como eu disse aos irmãos, já iniciando. Eu não vou terminar a exposição, mas eu quero mostrar para vocês o oposto do que Jesus está falando. Como se Lucas organizasse essa parte aqui, mostrando assim, como deveríamos viver, os versículos 7 ao 10. E aí, quando ele traz esse episódio que só está em Lucas, a cura dos 10 leprosos, aí Lucas mostra, mas infelizmente não é assim que vivemos. 7 a 10, Lucas mostra um servo agradecido pelo privilégio de ter um Senhor como Deus. E em Lucas 17, 11 a 19, que esse episódio dos 10 leprosos, nós vemos a ingratidão daqueles que são galardoados por Deus, recebem dádivas da parte de Deus e não esboçam qualquer tipo de gratidão para com Ele. É esse antagonismo que Lucas está apresentando para a gente aqui. Essa oposição, quando a gente estuda mais, a gente percebe como esses textos estão interligados. E aqui agora ele diz: no caminho de Jerusalém, perceba que Jesus está continuando, ele pregava e andava, ele andava e pregava, e às vezes ele fazia as duas coisas, andando e pregando ao mesmo tempo. De caminho para Jerusalém, versículo 11, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. A ideia aqui, irmãos, é que Jesus estava nos confins desses dois lugares. Então você tinha divisão territorial daquela época, e você tinha Samaria e você tinha Galileia. Então as principais cidades ficavam no meio, e você tinha aqui o que a gente chamaria, né, de periferia, que fica no final de um território e início de outro. Eram lugares normalmente que não eram muito habitados. Daí a presença desses leprosos que não podiam viver com a sociedade da época, não podiam se relacionar, sequer se aproximar
porque via-se a lepra como uma doença contagiosa. Então o leproso, uma vez detectado a sua lepra, ele era tirado do meio do povo e ele começava a viver com outros leprosos. E aqui é interessante, irmãos, porque a gente vai ver que desses 10 leprosos, pelo menos um é samaritano. E a gente sabe que outros são judeus. A gente não sabe a quantidade de samaritanos e judeus, mas pelo texto dá para entender que existem samaritanos e judeus aqui. Pelo menos um é samaritano. Mas o samaritano e o judeu, eles não se davam bem. E a gente vai ver muito isso na igreja. Pessoas que por pura necessidade se juntam. Mas uma vez quando essa necessidade é suprida, meu nome é tchau. É verdade. Enquanto está precisando de alguma coisa, se junta. Vamos lá junto! É nós, vamos fazer uma associação. Associação dos 10 leprosos. Revela. Mas aí quando vem a cura, nada, não dá com você, você é samaritano? Ai. Não, mas quando a gente era leproso não tinha isso, não, mas agora já passou, cara. Vaso. É impressionante como a Bíblia revela, né? A hipocrisia, que a gente tem que lutar contra ela o tempo todo. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10. Aqui é uma ótima oportunidade para você ensinar matemática. 10 menos 1. Quanto é, gente? Não, principalmente as crianças que estão estudando adição, subtração na escola. E ficaram longe. Olha que coisa. Eles sabiam que não podiam se aproximar. E ficaram longe. E lhe gritaram, dizendo: Jesus! Mestre! Olha para isso, irmão. Quantas vezes a gente fez esse papel? Senhor, tudo te obedecerei. Mas me ajuda na minha luta, Senhor. É difícil. Estou conseguindo viver dessa forma. E cada um aqui tem a sua luta pessoal, que em alguns momentos da nossa vida parece ser mais dura. E às vezes é isso que acontece. Mestre! Ó, a ideia de mestre significa o quê? Que eles queriam ser discípulos. Amém? Porque eles não chamam de Senhor, eles chamam de quê? Mestre. Então, um mestre tem discípulos, um Senhor tem servos. Então, essas pessoas se aproximam e dizem: Mestre, compadece-te de nós. Tem compaixão, tem misericórdia do nosso estado. A nossa vida é tão sofrida, Senhor. Ao vê-los, disse-lhe Jesus. Olha que coisa. Jesus nem disse, assim, não tem um diálogo mais aprofundado. Na mesma hora ele respondeu. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O que indica aqui que grande parte deles eram judeus, porque era assim que o leproso ele era reinserido na sociedade. Ele se apresentava ao sacerdote, o sacerdote examinava a pele dele toda. Se fosse visto, ele ficava uns dias assim, né, para ver se não voltava. E depois de determinado tempo se fazia um sacrifício de agradecimento. E ele era como é que se diz, declarado limpo da lepra e podia agora ter uma vida comum com os demais párias da sociedade. Então aqui Jesus fala da lei, diz: mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, foram purificados. E aqui, irmãos, é algo que você sente. Por quê? Porque a lepra é uma doença que faz com que você tenha um monte de feridas na pele. Tanto que, segundo os estudiosos bíblicos, não se fala de uma enfermidade única, como a gente às vezes pensa, né? Que a lepra seria o que conhecemos como, se eu não me engano, hanseníase, né? Mas não. Algumas enfermidades de pele hoje seriam tratadas, né? Seriam também
diagnosticadas como lepra naquela época. Então qualquer enfermidade de pele que trouxesse, né, feridas, marcas, a pessoa seria vista como alguém leproso. E quando aquelas marcas começavam a sair, como a gente tem um exemplo no Antigo Testamento de Naamã, quando ele toma os 7 mergulhos lá no Rio Jordão, ele viu que a pele dele ficou limpa, né? Então aqui eles foram andando e eles viram que eles ficaram purificados. Olha que coisa. Um dos 10, 10 menos 1, 9. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Parece o irmão, né? Que a gente tem aqui na igreja, que hoje não veio, deve estar enterrando o povo. Glória a Deus! Aleluia! Principalmente quando ele dá uns cochilhos e acorda, né? Aleluia! É o despertar. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Olha que coisa interessante. Nós não estudamos, nós não lemos recentemente agora Isaías 6, a atitude daqueles anjos que adoravam Jesus. E aqui a gente vê um ex-leproso adorando a Jesus. Adora a Deus. É o que o Senhor nos ensina, que Jesus é Deus. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. E Lucas faz esse adendo, né? Agradecendo. E este que voltou, dos 10, este que voltou, era o quê? Samaritano. O judeu ingrato, esse povo, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E a gente sabe por que não receberam, porque amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então Jesus lhe perguntou, é com esse que Jesus tem esse diálogo mais íntimo. Não eram 10 os que foram curados? Olha que coisa interessante. Aparentemente, Jesus não tinha visto a quantidade, porque quando chega num grupo, você não vai contar a cabeça, 1, 2, quantas pessoas vieram no culto hoje? Peraí, deixa eu ver, 1, 2, 3, não faz isso. Então chegou um grupo, a gente sabe que é 10, porque o Lucas está contando aqui que são 10. E Jesus não foi curando de 1 a 1, ele deu uma ordem no sentido coletivo, vão, mostrem seus sacerdotes, né? E eles viram que foram curados no caminho. Mas aqui revela também a onisciência de Cristo. Ele sabia que eram 10. Porque às vezes a gente vai no bolinho. Eu estou aqui no bolo, né? Parecendo que Jesus não está me vendo. Ele sabe quem a gente é, um por um. Ele conhece o coração de cada um, a mente de cada um. Ele nos trata de forma assim, individual. Então ele diz aqui, prostrou-se com o rosto em terra. Ele agradeceu a Jesus. O que foi que ele fez? Ele agradeceu. Olha que coisa interessante. Aqui nós vamos ver que essa palavra agradecer já foi dita em outro contexto, pouco antes. Versículo 9. Porventura terá que agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Deus não tem que agradecer a gente, mas a gente tem que agradecer a Deus o tempo todo. É isso que Lucas está tentando mostrar. E às vezes a gente separa esses dois textos e não percebe a ligação entre eles, que traz esse ensino tão profundo de um coração agradecido. Um coração agradecido, irmãos, é um coração que tem um escudo contra os dardos de Satanás. Dificilmente Satanás vai conseguir enganar uma pessoa que se sente agradecida em tudo pelo que Cristo tem feito por ela. Normalmente ele tem, e o próprio irmão João na sua oração mostrou para a gente, ele tem acesso à nossa mente, o inimigo, por meio da
externalização da nossa insatisfação em relação a algo específico. E aí ele alimenta isso para o pior. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Olha que coisa triste, irmãos. Nós temos vivido dias de uma ingratidão sem tamanho para com Cristo e a sua igreja. Pessoas que são abraçadas, ajudadas, acalentadas, quando elas se sentem um pouco melhor, elas se revoltam contra aqueles que foram instrumentos de Deus para ajudarem. Isso é muito triste. Por quê? Porque naquele grande dia cada um receberá a sua recompensa. A gratidão tem uma recompensa, a ingratidão tem outra recompensa. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, olha que coisa interessante. Eu quero concluir aqui, a gente já vai cear. Mas, irmãos, você percebeu que você pode receber milagres de Jesus e não ser salvo? Aqui não diz que esses homens voltaram a ser leprosos. Provavelmente eles foram para as suas vidas e viveram vidas assim, para eles, surreais. Eles eram leprosos, estavam destinados a viver uma vida de reclusão e sofrimento, e agora eles estão curados, podem trabalhar, podem casar, podem se relacionar com as demais pessoas, podem fazer atividades de lazer, mas eles não estavam salvos. E quem foi que curou eles? Foi o cão? Não, foi Jesus. O inimigo pode fazer sinais e prodígios? Pode. Mas Jesus também vai curar muitas pessoas que naquele grande dia vão acordar no inferno. Porque não é porque você recebeu alguma coisa do Senhor que você é salvo. Muito pelo contrário, se você recebeu alguma coisa do Senhor, você deveria ser mais grato. E aqui a gente volta para o que a gente falou recentemente. A gratidão é externalizada principalmente pelo perdão. Você sabia disso? Você percebe que essa organização de Lucas aqui não é aleatória, irmão. O que foi que a gente leu? Nos versículos anteriores, 3 e 4. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se arrepender, perdoa-lhe. Porque quem é que vai perdoar mais? Aquele que é mais agradecido a Deus pelas coisas que Deus fez. Amém. Deus faz tanto por mim, eu vou ficar de picuinha com uma bobagem? Pelo amor de Deus. Não vou perder a oportunidade de ter o meu coração limpo, porque alguns querem viver com o coração sujo. Eu vou viver uma vida cristã correta. Uma vida onde a face de Cristo possa ser perceptível por meio das nossas ações e palavras. Quando aprendemos que somos o corpo de Cristo, isso fala da nossa responsabilidade de agirmos em conformidade com aquele que é o nosso cabeça. Quem é que manda a ordem para o corpo? É minha mão que decide abrir e fechar? Ou é o meu cérebro que, em questões de milésimos de segundos, manda mensagens para minha mão para ela abrir e fechar? Minha mão que está abrindo e fechando, mas quem mandou a mensagem? O cérebro. Essa conexão tão profunda que desse lado da eternidade não compreenderemos completamente entre Cristo e a igreja.
A igreja verdadeira de Cristo, ela age em conformidade àquele que é o cabeça. E se eu pudesse resumir, os irmãos que forem distribuir os elementos da ceia podem angariar tesouros no céu já a partir de agora. Mas eu gostaria de concluir como que até uma preparação para a gente ceiar, amém? Concluir o sermão em uma passagem muito conhecida e que inclusive era vista pelos cristãos do primeiro século como um hino. Muitos dizem que essa passagem de Filipenses era uma espécie de louvor que os cristãos primitivos cantavam. E aqui no Filipenses 2, a partir do versículo 5. E eu quero que você ouça, mas o que você ouvir, não pense em ninguém a não ser em você mesmo. Analise, examine o homem a si mesmo, para que possamos ceiar da maneira correta. Tende em vós, nós todos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Será que a gente pode dizer isso? Que a gente tem em nós o mesmo sentimento que teve e que habitou em Cristo Jesus? Quando eu analiso o meu coração ele é mais parecido com o mundo ou com Cristo? Os meus desejos, as minhas vontades, é isso que Paulo está descrevendo aqui. E ele vai falar justamente do tema que a gente tratou hoje pela manhã, humildade. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, a única pessoa que podia se achar, deixou de lado isso, que é Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A ideia aqui é, ele abdicou de atributos da sua divindade, para que ele pudesse habitar fisicamente, para que ele pudesse vir, obrigado, meu irmão, até um corpo de homem. Antes ele a si mesmo se esvaziou. Ele tem que se esvaziar para poder entrar na barriga da mamãe, crescer 9 meses, nascer como um bebê aparentemente comum, crescer como uma criança aparentemente comum, ter uma vida adulta como uma pessoa aparentemente comum, até os 30 anos, exercendo o mesmo ofício do seu pai, José, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Por que ele fez isso? Para que eu e você fôssemos salvos. Jesus não tomou forma de anjo para salvar anjos. É por isso que os anjos caídos não têm salvação para eles. Ah não, eu estou orando pelos demônios para ver se eles se convertem e são salvos. Não. A obra de Cristo não alcança eles. Alcança a nós. Por isso ele veio em forma de homem. Porque a substituição foi com a gente. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Quando Jesus pregou em Nazaré pela primeira vez, depois de ter iniciado o seu ministério, as pessoas disseram que ele estava o quê? Blasfemando. Ele começou a pregar, todo mundo ficou maravilhado. Parece que o camarada prega bonito. As coisas assim bonitas, bíblico que ele está falando. Aí de repente ele abre Isaías e diz que a profecia do Messias está se cumprindo ali, diante dos olhos daquelas pessoas. Aí eles ficaram revoltados. Por quê?
orgulho. Vem cá, quer dizer que esse carpinteiro está se dizendo melhor do que eu? Você percebe isso pelo diálogo das pessoas, pela maneira. Mas ele não é um carpinteiro da cidade. Sua mãe é Maria, simples dona de casa. Seus irmãos e suas irmãs não estão no meio da gente, não moram aqui com a gente. E agora está dizendo que é o Messias. Blasfêmia! E queriam lançar ele de cima do monte da cidade. Por quê? Porque eles olharam apenas para a aparência humana. Se você visse o apóstolo Paulo, talvez você não quisesse ouvir uma pregação dele. Eu acho interessante, né? Porque esses papas aí, né? Tinha um papa, quando eu era mais novo, que ficou muito famoso, ele chegou a vir ao Brasil, né? João Paulo II, não é isso mesmo? E eu fico imaginando assim, o camarada pegou o nome, roubou o nome de 2 apóstolos, que são um exemplo de humildade. João e Paulo. E se você vê como o Papa se veste, meu filho, é um negócio. Eu não sei, às vezes eu fico pensando que ele vai preparar alguma comida. Porque quem bota aquele chapéu assim não é normalmente chefe de cozinha? Ele bota aquele negócio assim com um anel, é uma lapa de anel, que é para você beijar, viu? Tem que beijar o anel do Papa diz que abençoa. Tem um negócio de um cajado que ele usa de ouro. Eu digo, rapaz, essa pessoa é doida. Não tem noção, não. Paulo faria isso. João. Meu Deus do céu. E o camarada disse que é João e Paulo ao mesmo tempo. E ainda é levado a segunda potência. Eu digo, meu Deus do céu. O carro que o Papa anda, como é o nome? Papa móvel. Vocês estão dando risada, mas é verdade. Eu digo, meu Deus, esse povo é cego. Mas aí você diz assim, é verdade, os católicos estão enganados. E os evangélicos estão como? Os líderes evangélicos hoje não ficam muito atrás do Papa, não. Todos eles são ricos e poderosos, cheios de segurança, jatinhos e helicópteros para levarem ele para os seus locais, proprietários de grandes fortunas, e se dizem sucessores dos apóstolos. O exemplo é esse aqui. Por que você não perdoa alguém? Porque você se acha melhor do que ela. Se você se visse no lugar da pessoa como aquele que podia estar pecando. É como uma vez uma pessoa falou, não foi o irmão José não, viu? O irmão José foi a pessoa que teve mais celulares furtados que a gente conhece, pelo menos que eu conheço. Foram 3 ou 4, meu filho? Já foram 5. 5, ó. Já tem um a mais que eu não sabia. 5 celulares furtados. Aí uma vez eu estava conversando com a pessoa estava com muita raiva, né? Pessoa crente. Porque tinha sido furtado alguma coisa, acho que foi um celular. E a pessoa estava lá indignada, aí eu falei, você já perdoou o ladrão? Como é, pastor? Perdoou o ladrão. Ô pastor, não fale isso agora não, estou aqui querendo resgatar meu chip. Nossa, estou pensando em quantas vezes eu vou dividir meu próximo celular. Salva. Qual plano eu vou fazer? Você está falando de perdoar o ladrão? Que pessoa maldosa. Eu vim cá, você queria estar no lugar dele? Você prefere ser o ladrão ou o roubado? Não, pastor, só pode escolher entre esses dois, é? Pois é, só tem 2 caminhos. A Bíblia disse, meu filho, que no mundo os ladrões roubam. E roubam dos crentes. Misericórdia. Se pegar a capa, você diz, oxe, olha o carregador aqui. Ainda mais se você hoje em dia tem aqueles fones Bluetooth que conecta, né, com o celular. Aí às vezes o ladrão passa rápido demais, leva só o celular e diz, o fone Bluetooth.
Mas se você quiser escutar um louvor, Misericórdia, Senhor. amém? E a senha é 0012. Você não tem dificuldade. Aleluia. Tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. A morte de cruz era a morte mais temida. Porque era uma morte que trazia uma intensa agonia. Horas e algumas vezes dias sofrendo até morrer asfixiado pelo peso do corpo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Antes da gente ceiar, eu gostaria que você fechasse os seus olhos alguns segundos, ou de olho aberto, você que escolhe. Mas eu queria que você se imaginasse diante de Jesus nesse dia. Jesus! Imagine-se diante de Jesus nesse dia. E se você tem alguma mágoa no seu coração, apresente a Jesus agora. Ó Jesus, estou aqui com meu coração cheio de mágoa em relação a A, B, C, D, E. Esse é o momento, irmãos, da gente entender que na nossa nova vida como cristãos, nós não devemos jamais permitir que as ervas daninhas cresçam no campo que deve crescer a boa semente. Não podemos permitir que sentimentos malignos, como a raiva, a inveja, a amargura e tantos outros, cresçam no mesmo espaço que deve crescer o fruto do Espírito. Quando a gente ceia, a gente está sempre diante do Senhor Jesus, mais do que em outro qualquer momento, pois estamos cumprindo uma ordenança que Ele deixou para nós. Quando vocês se reunirem em meu nome, vocês vão fazer isso em memória de mim. Vocês vão dividir o pão, vocês vão beber do mesmo cálice, para que vocês entendam que vocês são alimentados da mesma forma, que vocês têm o mesmo Pai, que vocês estão caminhando para o mesmo local, na mesma caravana, para que não haja no nosso meio nenhum tipo de oposição à vontade revelada do Senhor. Por isso, irmãos, é importante que nós nos examinemos, não só nesse momento maravilhoso que é a ceia, mas devemos usar dessa ferramenta tão maravilhosa que o Senhor nos deixou, que é o autoexame, de acordo com as palavras do alto. Não o autoexame tendencioso do homem, mas o autoexame bíblico, espiritual, para que possamos nos santificar a cada dia. Uma vez que andamos com o Deus que é santo, devemos nos tornar cada vez mais santos, como nosso Deus o é. A ceia nos lembra que a partir do momento que nós cremos em Cristo, Ele começou a morar em nós. Ele e nós somos um. Uma verdade tão preciosa, irmãos, que talvez nós jamais a conheçamos em sua plenitude, mas podemos usufruí-la. Pois todo aquele que de fato
crê em Cristo sabe que agora ele nunca mais andará sozinho, porque Cristo está nele. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por nessa manhã nos mostrar o caminho. O caminho apertado que temos que andar, de autonegação, de renúncia. Um caminho onde muitas vezes nós teremos que desagradar a nós mesmos para que possamos agradá-lo, Senhor. Que possamos enxergar isso como um grande privilégio. Não como uma obrigação enfadonha, mas como um privilégio inefável, ser considerado servo de Deus. O Senhor conhece as nossas limitações, Senhor, melhor do que nós. O Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Por isso eu clamo, Senhor, que o Senhor nos ajude a completar a carreira. Ajuda-nos a fazer isso como igreja. E ajuda-nos a fazer isso também de maneira pessoal, nas nossas vidas cotidianas, Senhor. Que em todos os momentos, diante de todas as circunstâncias, haja no nosso coração intenso temor de que estamos na presença de Cristo. E que se somos dele, devemos andar como ele andou. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo de santificação. Processo ao qual, em muitos momentos, nos vemos na necessidade de esmurrar o nosso próprio corpo, para que não sejamos reprovados naquilo que já conhecemos. Ajuda-nos, Senhor. Eu oro por cada irmão de maneira pessoal. E eu oro, Senhor, para que nós, como congregação local, estejamos unidos em uma só fé, com um único Senhor, em um mesmo sentimento de amor. Eu apresento hoje de forma especial a vida do irmão Roquinho. Nós conhecemos ele por Roque, mas o seu nome é Roserval. Ele fez aniversário ontem, Senhor. Apresento também a vida de todos os demais aniversariantes do mês, que não tiveram as suas vidas apresentadas em oração, de maneira coletiva, no culto. Fazemos agora. Que os nossos amados irmãos tenham esse imenso presente de serem agraciados com a graça de ser, ao mesmo tempo, servo de Cristo e filho de Deus. Não existe nada no mundo maior do que isso. Nada que exceda a grandiosidade disso. Ajuda-nos a contemplar, Senhor, a Tua grandeza, a nos maravilharmos com ela e aprendermos a confiar no Deus que é onipotente. Aquele que entregou seu próprio Filho por amor a nós, como não nos dará, juntamente com Ele, todas as coisas? E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Fortalece-nos, Senhor, na força do Teu poder e nos ajuda a viver cada instante para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com cumprimento santo. E diga a você mesmo, seja humilde.